Bem-vinda! Bom dia, obrigada, Sá. Bom dia! Olha lá, que lindo! Bem-vindas todas. Eu vou até colocar aqui. Isa, se quiser ir comentando, eu vou fixar aqui. Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Andréia, as meninas que já estão chegando. Hoje a gente vai trazer um tema que vai ajudar vocês, porque a nossa mente tem uma tendência a ficar criando pensamentos, borbulhando ideias, coisas que a gente cria mentalmente, imagens e falas, e às vezes entra até meu professor falava uma coisa que eu concordo com ele, que é uma ruminação mental, né? Aquele pensamento, a gente cria e ele volta e a gente volta com ele e refaz ele, e aí incorpora mais coisas e aquela vai criando um pensamento cíclico, chato, dominante, e isso vai tomando a nossa disposição, as nossas emoções, e a gente precisa ter um momento de aliviar isso, né? De fazer com que a mente mude esse looping maluco, né? Então, hoje a gente vai trazer algumas soluções. Possibilidade. Gente, isso é lindo demais, né? Porque parte de todo esse processo que a maior parte das pessoas está vivendo, de looping emocional, e é tudo interligado, né? As nossas emoções e os nossos pensamentos. E dentro desse lugar, a gente precisa perceber que a mente ela é como um grande banco de dados, né? É como uma grande sala de arquivos. E nessa sala de arquivos, era para ser simplesmente essa função de arquivar as informações, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente experimenta, aquilo que todas nós vivemos e experienciamos, seja mental, emocional, físico, sensações, gosto, cheiro, tudo aquilo que o nosso corpo vai captando, vai sendo registrada essa informação no nosso banco de dados. Só que o problema é que a gente teria que colocar a nossa mente como a secretária, né? Eu gosto de falar, o nosso cérebro ele é o órgão que recebe as informações para a tomada de decisão do nosso corpo físico, mas a mente, ela não é palpável, ela não é tangível, a gente não consegue pegar, né? Vamos fazer uma cirurgia na mente, a gente não consegue dessa mesma forma material como a gente aprendeu. Só que a mente, ela é a grande parte invisível, né? Que a gente não vê, não consegue se tocar, mas que está recebendo todos esses estímulos e informações. E aí, o que aconteceu? Nós aprendemos a deixar a secretária, que seria a nossa mente, para quê? Para ela organizar todos esses arquivos de tudo aquilo que a gente viveu, experimentou, trazer as informações, organizar, nos dar a tomada de decisão, você tem tal agenda, só que a gente deixou com que a mente tomasse conta. E ela passou a virar a diretora do nosso Eu SA, né? Nossa empresa. Então, o Eu SA hoje da maioria das pessoas é dirigido pela secretária, né? Aqui eu estou dando esse exemplo, essa metáfora, porque já trabalhei com secretárias bilíngues, né? Que inclusive ganham mais do que milhares de pessoas. Só que elas são muito boas naquilo. Uma empresa, uma grande empresa, ela não funciona sem uma secretária. Se aquela secretária pede demissão, aconteceu comigo em uma empresa que eu trabalhava, eram 5.000 funcionários. E a secretária saiu. A empresa toda se desestabiliza, porque a função dela como secretária é perfeita. Ela faz com que o diretor trabalhe e funcione. Só que o ponto é, se a gente pega essa secretária e coloca ela como diretora da empresa de 5.000 funcionários hoje, o que vai acontecer com essa empresa? Ela não tem a mesma capacidade, ela não tem a mesma tomada de decisão, ela não tem... Então, a gente pode olhar a mente como esse grande lugar, né? Para que a gente entenda que sim, existe como ter o alívio mental. E parte do alívio mental é entender que nós não somos os nossos pensamentos. Faz Exato. sentido isso? Faz todo sentido. Quando eu era não tão
jovem assim, mas tinha acabado de casar, esse era um tema sempre que eu conversava muito com meu marido. Mas afinal, quem comanda? É a mente que nos comanda ou a gente que comanda a mente? E aí nessa pergunta vinha uma segunda ideia, né? Então, se existe a possibilidade da gente comandar a mente, então quem é a gente? Né? O que somos? Já que vamos poder controlar a mente, não ao contrário, não a secretária ser diretora da empresa. Então, o que é, né, o diretor aqui, o fundador, comandar a secretária, passar as ordenadas para a secretária, que é a mente, né? Então, nessa dúvida que eu tinha, eu fui descobrindo que existe um poder da nossa consciência e que a consciência não é a mente, né? Trazendo a minha tradução dessa fala que você colocou. A nossa consciência ela é muito mais ampla, ela é um estado, né? Ela traz uma sabedoria própria, é uma consciência individual, e eu sei, eu trabalho muito com o mundo sistêmico, que essa consciência ela também se liga a uma consciência coletiva, universal também, numa esfera ainda maior, que a gente está conectado com a vida, com tudo e com todos, né? Em vários filósofos e pessoas que vão se descobrindo e avançando aí na vida que chegam a essa conclusão depois, né? Olha, realmente estamos aqui, eu aqui no meu espaço, você aí, todo mundo aqui assistindo, cada um na sua individualidade, mas conectados com o todo, com quem está lá na Amazônia, lá na África, está tudo conectado. E é nesse lugar da nossa consciência onde isso se conecta. E a mente, onde é que fica a mente? Ela não participa dessa conexão, ela não é esse todo, né? Ela é um pedaço menorzinho, mas que precisa existir, como você trouxe aí, para poder processar esse todo. Mas ela é um pedaço, né? Ela não é no corpo, tem outras partes da gente que também se integram com a mente para a gente processar a vida, entender essa consciência, entender quem somos, nosso propósito de alma que a gente está fazendo aqui, que a Sabrina fala bastante também. Então, hoje a gente vai pegar esse pedacinho que é a mente e que, por cultura, nós criamos uma nutrição da mente muito mais do que qualquer outra parte do corpo. Né? A gente cultiva a mente muito mais do que qualquer outra parte. Então, é aí que a gente entra naquela visão de, eu sou muito racional, eu penso demais, eu questiono demais. A mente, ela está tomando uma proporção muito maior do que ela precisaria ter. Por isso que a gente fica assim, né? Muito bom. E o que é legal falar é o seguinte, do que você foi trazendo, né? A gente precisa perceber que a gente saiu dessa área, dessa era racional, e está indo para a era, eu falo coracional, né? Inventei essa palavra. A era coracional, da gente sentir, porque a gente precisa integrar essas nossas partes, né? Então, a gente precisa integrar a vida, né? A gente precisa integrar nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos sentidos, o nosso sensorial. A gente precisa integrar a nossa mente com o tempo, que é a quarta dimensão, né? E dentro disso, a gente tem um alinhamento e consegue acessar o nosso lugar no mundo. Por isso que eu trago esse movimento do Ocupe Seu Lugar no Mundo. Porque enquanto a gente não integrar as nossas partes, sentir que sente, né? Sentir que sente é o ponto-chave, porque se a gente ficou com no eu SA, com a secretária tomando decisões, desde que a gente nasceu praticamente, a gente está sentindo a vida racionalmente, a gente está experimentando a vida racionalmente. Então a gente vai lá e sente tristeza racional. Como assim? Quem aí se identifica? Coloca aí. Eu vou para esse lugar de sentir a tristeza racional. Como? Eu penso que eu fiquei triste por conta disso, disso, disso. Só que eu acho que eu estou sentindo. Só que não. O que é preciso fazer? Tirar isso do meu sentir. Por isso que é preciso buscar técnicas e estratégias para que a gente consiga tirar. Tem gente que vai ser música, tem gente que é um filme, uma série, alguém contando alguma história, para que a gente sinta aquilo, porque é só no momento que a gente sentir aquele átomo, dá o salto quântico, ele sai daquele lugar de trauma que está gerando uma frequência que está bloqueando a nossa vida
e ele se transforma. A partir do momento que a gente sente, enquanto a gente está racionalizando, aquilo vai continuar acontecendo, acontecendo, acontecendo. Por quê? Um átomo, ele tem o campo eletromagnético, e o que atrai aquilo que a gente tem é o magnetismo, né? Pensamento elétrico, coração magnético, né? Simplificando. Então, naquele átomo, se eu só pensei que eu estou triste por conta daquela situação na minha vida, eu não senti. Eu não gerei energia, eu não enviei energia suficiente para que aquele átomo mude a sua rotação. Isso é física, né? É física quântica, a gente consegue explicar racionalmente, não é isso que a gente precisa? Não é isso que nós fomos levados todos a esse lugar de precisar racionalizar, de precisar trazer a consciência. Então, é possível, né? Esse foi o caminho que eu precisei seguir. Eu precisei seguir o caminho científico, o caminho da neurociência, o caminho da ciência comportamental, o caminho da física quântica. Eu precisei seguir esse caminho para quê? Para chegar nessas respostas. E não importa por onde você vai, tem que ir pelo lugar que é o mais importante com que você consegue ir, né? Exatamente, exatamente. Até porque a mente, ela vai pedir por essas respostas. E hoje a gente tem conhecimento, tecnologia suficiente para saber que um sentimento, ele gera lá uma vibração no átomo, né, que compõe a gente, e que isso tem uma consequência corporal. Então, só para traduzir, que eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que me acompanham, e nem sempre eu trago esse tema tão científico. Vou contextualizar um pouquinho isso que a Sabrina trouxe, que é assim, aí até a Andrea, que é minha aluna, ela pôs aqui, então, a gente não é a mente não é a consciência, surpresa, né? Não, não é, são coisas diferentes, né? E aí, quando a Sabrina está falando, eu penso na minha tristeza, eu racionalizo a minha tristeza, isso é desconectado do sentir, porque o restante de mim não sentiu a tristeza. Eu sei que há uma tristeza em algum lugar lá dentro de mim, que aconteceu tal situação, e eu reconheci mentalmente que aquilo me deixa triste. Mas, quando a Sabrina fala o sentir a tristeza é diferente mesmo. Por quê? Porque a hora que eu sinto, mais partes do meu corpo participam dentro desse átomo do magnetismo que a Sabrina trouxe. O resto do meu corpo é tomado por essa força da energia, por essa vibração da energia, e eu vou passar a sentir isso, talvez uma dor no peito, talvez uma sensação física nas costas, talvez que encolhe o corpo, que deixa a gente mais fechadinho. E aí, quando toma essa proporção, que não é mais só pensar sobre a tristeza, mas sentir em outras partes do corpo o que a tristeza faz com a gente, aí a gente entra em contato verdadeiro com o sentimento da tristeza. Às vezes tem um choro entalado ali, junto com aquele sentimento, mas a hora que eu me permito sair do racional e entrar em conexão com a vibração da tristeza, que ela está ali, mas eu não dei conta, eu não quis abrir, eu não quis entrar nesse negócio, porque é ruim, né? A gente se sente mal quando está em contato desse jeito, então a gente evita isso. Aí a hora que eu me permito, ok, vou fazer isso, vou sentir, então eu entro nessa conexão com o resto do corpo, não só pensando sobre a tristeza. Eu sinto de fato o que é a tristeza. Ou seja, a gente está falando aqui que eu preciso de um componente que é mental, eu racionalizo, eu sei que, eu reconheço que eu tenho algo, uma emoção, e que ela chama tristeza. Então, uma emoção compreendida vira um sentimento, e eu também sinto a tristeza em mim e me provoca essas sensações esquisitas e até um choro, de repente. Então, aqui a gente está juntando, alinhando o que a mente reconheceu e percebeu com o que o corpo está aguardando ali, às vezes numa pressão, segurando aquilo. Então, por isso que eu falei que às vezes tensiona as costas, porque eu estou resistindo para não ter que entrar em contato com esse sentimento, porque eu acho ruim isso. Então, a hora que eu entro em contato, eu alinho isso e depois de passar por esse momento esquisito, desconfortável, a gente ganha uma fluidez de novo. É como se tivesse encapsulado o sentimento lá dentro, colocou lá dentro do coração, está lá preso. A hora que eu alinho a mente com o sentimento, vai ser ruim um pouquinho, depois eu dou vazão para aquilo. Então a gente consegue
aliviar. É assim que a gente lida com as emoções, com os sentimentos. Enquanto a gente só fica na mente, na parte racional, a gente não tem a totalidade daquela experiência. Aí você pode pensar assim, nossa, mas por que a gente então vai ter que experimentar a tristeza? Porque nós fomos feitos assim. Nós somos feitos com o sentir, com o pensar, a consciência nossa, que ela é muito mais ampla do que a mente, é algo muito abstrato, né? Ela é muito mais conectada com tudo, com todos. Ela só fica no aqui e agora, que alguém comentou aqui também, a consciência está aqui agora, está presente. A gente só tem a consciência plenamente no presente quando tudo está alinhado. Então, a consciência, ela está aqui, nossa consciência está aqui para experimentar a vida. E experimentar a vida e estar conectado no aqui e agora é experimentar tudo. Não só ficar lá no racional, ok, estou triste. Reconheci, estou triste. Mas isso não me causa nada. Eu estou desconectada da capa, lá encapsulado. Então, o átomo não gerou a energia que a Sabrina falou, né? Eu não coloquei suficiente para trazer minha presença por aqui e agora. Então, são coisas que estão todas descoordenadas, né? Óbvio que isso gera um estresse muito grande e entra no que a Sabrina também comentou, que é um looping daquele processo mental. Tô triste, tô triste, tô triste. Não passa, não passa, não passa. Porque tá ali esperando ter vazão, né? Esperando abrir aquilo para entrar no fluxo de novo, né? Senão não funciona. E o como é verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente começa a sentir, experimentar coisas no nosso corpo ou na nossa emoção, que como eu trabalho com essa reprogramação mental, eu começo a buscar de onde está vindo, porque eu falo que toda dor tem um endereço, né? Então, de qual é o endereço desse lugar? E cada um no seu processo. Tem pessoas que vão racionalizar mais e precisar buscar a emoção, tem pessoas que vão ser mais emocionais e vão precisar buscar racionalizar. Então, a integração, ela sempre vai ser quando unificar os nossos três cérebros, né? O nosso cérebro que faz a gente fazer, que é o reptiliano, o nosso cérebro límbico, que é as nossas emoções, e o nosso cérebro cortical, que é quem racionaliza. Enquanto a gente não integra essas nossas três partes do nosso cérebro, por isso que eu estou falando que dá para a gente transformar isso em científico, se for a forma com que a gente tem de aprender, né? A gente começa a perceber que, tá, agora eu estou pensando, porque a partir do momento que a gente está falando aqui, vocês já vão trazendo isso para o consciente. Você vai perceber isso acontecendo se você estiver na sua presença durante o dia. Tá, eu estou sentindo, estou pensando. Porque a gente dá o nome de tristeza, mas será que a gente está sentindo a tristeza? Ou a raiva? Né? Então, uma forma básica, eu sempre gosto de dar exemplo de como eu faço com minha filha. Minha filha é canceriana, é emocional pura. Então, tem hora que ela tá lá que quer explodir. O que você tá sentindo? Para quê? Para que ela dá nome. Quando dá nome, é racional. Raiva. De quem? Da mamãe, de você. Por quê? Porque você não me deixou fazer isso, isso e isso. Quer que eu vá tomar banho, por exemplo. Então, o que eu tô fazendo com ela? Com que ela integre. Ela dê nome para aquela emoção. Sim, ela sente raiva, porque esse é o grande ponto que foi feito conosco, da gente não sentir, né? Não sentir que sente. Os meninos, quando vem aquelas frases, menino não chora, para de ser frescurento, né? Eu cansei de ver isso, falando isso para os meninos segurarem, né? Seja forte, e N coisas, para homens e meninas, para meninos e meninas. Só que nesse lugar, a gente achou que era errado sentir. E agora, todos esses traumas, porque é um trauma, né? Quando a gente bate aqui na madeira, gera um trauma, gera um risquinho. Então, gerou um trauma. Esses traumas, vamos colocar com número, né? Vamos supor trauma número 530. O trauma número 530, ele não vai ser deletado automaticamente. Enquanto a gente o quê? Não, sentir, agir e pensar sobre aquilo. E a gente só vai conseguir integrar e parar de sentir aquele looping, ter aquele hábito, que aí a gente vai ter uma das lives, eu acho que é da quinta-feira, que a gente vai falar de procrastinação, que existe um contexto dessa criação dessas lives, que cada dia vão trazer um conteúdo que tem a ver. Dentro disso, a gente vai entender por que a gente não consegue agir, por que a gente faz o que faz, porque a gente fica agindo no piloto automático. Porque a nossa mente consciente, aquela que pensa para fazer,
é no máximo 10% das nossas ações diárias. E aí vamos pensar assim, algo que seja cirúrgico, modo de falar, para que a gente já tenha, para que vocês já saiam daqui com alguma ferramenta, né? O que eu gosto de trazer é sobre a fisiologia, tá? Eu gosto de dar esse exemplo até para minha filha. Alguém consegue estar alegre assim? Alguém consegue estar triste assim, né? Então a gente pode fazer disso uma ferramenta. Como assim? Eu posso utilizar a engenharia reversa. Como? Eu estou triste. Tá, eu já senti, já elaborei, só que eu preciso sair desse estado. Eu SA. A minha consciência precisa ser a diretora desse eu SA, dessa empresa que sou. E a minha consciência integra essas partes. E tem hora que a gente não consegue sair. Principalmente eu tenho recebido muitos depoimentos, muitas pessoas que não estão sabendo lidar com as emoções, né? É um dos objetivos que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês. Por onde a gente vai no mercado e olha para o olhar das pessoas. Sai no seu bairro e olha para o olhar das pessoas. Por quê? Não está sendo integrada essas partes. E a emoção está vindo toda à tona. E a gente não aprendeu a lidar com emoções. Então, a fisiologia, a gente pode utilizar ela de forma diferente. Por que que a gente acordar e colocar uma roupa, fazer um exercício, né? Modificar a nossa postura, muda o nosso estado. E isso é comprovado cientificamente. Tem até um vídeo de uma cientista, esqueci o nome dela, que ela fala sobre isso, né? Então tá, você está ruim? Para lá um pouquinho, faz uma posição. Lógico, integra, pensa, sente, e aí você vai começar o quê? Agir. Só que, qual que é o movimento que a sua trilha neural já te faz agir? Igual antes de ontem, igual semana passada. Então, sim, a gente usa a fisiologia, que é mudar a forma de acordar, mudar o que faz ao acordar, mudar a forma de se comportar. Ah, mas eu trabalho em casa. Se vestir como se fosse sair. Então, são pequenas coisas que geram grandes resultados. Né, Isis? Exatamente. Então, trazendo um exemplo do que poderia fazer com essa super dica que a Sabrina acabou de colocar aqui para gente. A tendência é, se você está num looping, num ciclo constante de tristeza, por exemplo, ou de inquietude, fisiologicamente, perceba o seu corpo, você vai ter traços físicos disso. Então, como a Sabrina mostra para a filha dela ali, né? Perceba, se olhe no espelho, porque você vai perceber que suas costas vão estar mais curvadas do que o normal, talvez o peito mais fechado do que expandido, até o seu ciclo respiratório talvez esteja mais curto, menos ar, menos potência de respiração. Então, você vai observar que você está fisicamente demonstrando isso. Então, observa qual é o padrão físico que você assumiu nessa inquietude constante, nessa tristeza ou nessa raiva, não importa o sentimento ali que está passando muito tempo ali dentro de você. Então, observe como que você fica fisicamente. E aí, a dica que a Sabrina traz é, você vai fazer um movimento físico e uma ação diferente física disso tudo que você já vem vivendo. Então, você percebeu que a coluna está ficando muito encurvada, você vai conscientemente, quantas vezes você precisar no dia, trazer para fora e respirar mais amplamente. Ah, Isis, mas eu esqueço de fazer isso, mas uma hora você vai lembrar, e a hora que você lembra é a hora que está valendo. É na hora que você acordou, você lembrou? Na hora que foi escovar o dente? Na hora que você vai almoçar? Na hora que você para e vai fazer uma reunião, liga a câmera, e você se olha na câmera e fala, nossa, aqui eu. Não importa quantas vezes você vai esquecer e quantas você vai se lembrar, mas faça. À medida que você vai percebendo e fazendo, você vai criando essa nova forma. Aí você costuma almoçar sempre no mesmo lugar, costuma frequentar sempre o mesmo café da manhã com as mesmas pessoas. Muda isso. Muda aquele grupinho, o lugar que você frequenta, pelo menos 2, 3 vezes na semana. E você vai perceber que também você está criando uma possibilidade diferente de respirar um ar diferente. Às vezes você costuma comer dentro, você vai comer lá fora, você vai num outro restaurante ou faz um outro tipo de prato, de comida que você não está habituado, e você vai mudando aquele padrão.
e criando mais possibilidades, que é o oposto ou o diferente do que você vem sentindo, né? Então, estou aqui fechada, eu amplio e, por mais que eu não consiga, não estou aqui no movimento de sorriso pleno, mas eu posso tirar a boca, a testa aqui e relaxar na respiração. Pelo menos eu deixo a feição um pouco mais relaxada. Os punhos, né? A PNL, a gente traz muito disso, né? Eu usei muita PNL para processo de venda. Então, o punho cerrado está identificando uma raiva. Então, é o quê? Autoobservação. Então, eu estou aqui, de repente estou conversando, eu percebo meu punho, minha mão começa a cerrar e meu punho começa a ficar cerrado, né? Isso é um processo. O corpo está dizendo, isso é programação neurolinguística. E a gente precisa entender. O que eu queria perguntar aqui para vocês. Vocês se consideram mais do tipo 1, que racionaliza mais a emoção, ou mais do tipo 2, que é mais emocional e precisa trazer a parte racional? Coloque aqui para a gente saber, porque aí a gente consegue trazer dicas mais precisas ainda, né? Até lembrando esses dias, às vezes a gente não faz consciente, mas a gente passa a tomar consciência. Como assim? Eu estava precisando tirar alguma coisa emocional que eu não sabia o que era. E aí fui lá conseguir extrair aquela emoção. No mesmo momento que eu consegui extrair aquela emoção, eu me vi deitada em posição fetal, que não é o meu natural, eu sempre deito esticado. O que isso quer dizer? É acolhimento. O que eu estava precisando naquele momento? Internalizar, entrar naquela caverna. E ali eu me permito sentir, só que com data para saída, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque senão, dependendo de como é o movimento interno de cada um, se tem a tendência a ficar mais nesse lugar, esperando acolhimento externo, esperando alguém para salvar, esperando alguém para te tirar desse estado como uma vítima, não tem como. A pessoa vai ficar por muito tempo ali, esperando sempre com que alguém venha como um salvador, uma salvadora. E isso não existe. Isso quem está precisando é a sua versão da sua criança, né? É a criança que fomos que está precisando desse lugar. Então a gente pode se permitir ficar ali, mas com data para sair, né? A gente precisa colocar a data para saída, porque senão a gente vai sempre ficar esperando algo que nunca vai acontecer, esperando um acolhimento de pessoas externas que nunca vão nos dar, porque o processo ele é individual. A gente pode viver em relações, N relações, né? Com filhos, com marido, esposa, com pai, mãe, com parentes, com colegas de trabalho. Mas o ponto-chave é o individual. A gente só faz esse caminho de integrar nossas partes e deixar tudo isso alinhado para que a gente acesse a nossa consciência, né, divina, a nossa parte divina que somos, se nós integrarmos essas nossas partes, né? Exatamente, sabe? E essa parte da nossa criança, ela pega muito, né? Quando a gente está falando aqui de emoções, normalmente, quando a gente está sentindo que está ficando muito, sabe o pezinho mexendo aqui, né? Embaixo da mesa, está inquieto, aquela coisa, aquele nervosismo, uma ansiedade, o medo de que, às vezes a gente tem medo que a relação termine, medo que eu vou perder o emprego, medo de que não dê certo alguma coisa com os meus filhos. Isso tudo tem muito a ver com esse lugar da nossa criança. Então, quando a gente faz esse caminho de integração que nós estamos propondo aqui na live e trazendo como dicas de como você pode trabalhar esses sentimentos e integrar para aliviar a parte mental, você frequentemente vai entrar em contato com esse lugar da criança. Né? É um lugar que geralmente precisa de acolhimento, precisa trazer uma compreensão para aquele sentimento, e que não é alguém, não vai ser terapia, não vai ser um livro, não vai ser nem sequer, né, se a gente acredita em uma força maior, uma criação, Deus, ninguém consegue fazer esse poder, né, de mudar isso sem que passe pela nossa compreensão. Então, a gente precisa passar por isso que a Sabrina traz, que é um processo individual. E é uma necessidade nossa de ser acolhida, de compreender, de que aquele buraco, que aquela falta emocional que faltou lá na infância, que a criança entendeu que ela não teve o amor, a atenção, que ela buscava ali com os pais, com quem criou ela,
fica aquele rombo, fica faltando aquilo, né? Então, a gente precisa ir se preenchendo disso, que é um caminho também de auto-amor, de autoacolhimento. Então, também do que estamos falando aqui, se trata de praticar esse autoacolhimento, esse auto-amor, porque é a única forma de preencher esses lugares, é a única forma de integrar e de realmente liberar nosso dia, nossa mente de todo o estresse, de tudo que a gente está vivendo mentalmente, né? E uma coisa legal, uma dica legal, deixa eu abrir o microfone. Uma dica legal de quando a gente está com muitas coisas, principalmente a gente vai falar na live sobre tomada de decisão, é como que a gente pega essas gavetas da mente, né? Uma metáfora, uma forma de falar. Como que a gente pega essas gavetas da mente e organiza para que a gente tenha a tomada de decisão? Por quê? Muitas vezes a gente acha que o problema da nossa vida é um. Só que quando a gente vai ver, é um outro ponto que o nosso cérebro reptiliano está defendendo a gente de olhar, porque aquilo vai gastar muita energia, vai mexer com a nossa sobrevivência de algum nível, né? Sobrevivência da vida, sobrevivência emocional, sobrevivência financeira, e a gente começa a mente ela é muito poderosa. Ela começa a criar mecanismos para que a gente não olhe para aquilo. Só que às vezes o ponto que a gente olha, não, o problema é meu trabalho. Um exemplo. Só que está maquiado, só está disfarçado. Então, o que é importante? A gente olhar para isso, porque tem ferramentas que a gente começa a colocar as caixinhas no lugar para que a gente tenha essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão baseada na consciência e não na mente. A mente vai ser poderosíssima porque ela vai trazer as informações. Ela vai elaborar as informações e entregar para a consciência. Quando ela entrega para a consciência toma decisão baseada naquelas situações, naqueles registros. Por que eu faço o que faço? Por que eu não consigo mudar? Por que eu deixo com que as pessoas falam que eu tenho que fazer? Por que que eu quero tanto esperar que alguém faça, chega com uma pílula mágica, seja meu salvador, minha salvadora, seja pessoa, trabalho, relacionamento, pai, mãe, amigos, curso. Quando a gente está esperando essa pílula mágica, esse salvador, a gente tem a certeza absoluta que esse é o maior sinal que você vai ter de que não está na consciência. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Sá, porque é aí que a gente começa a entender mesmo, processar, compreender isso que a gente está falando aqui na live, que são coisas diferentes, né? O que é a mente, o que é a consciência. A hora que a gente começa a ter a juntar a informação do que eu li, do que eu estudei, do que eu vi, que foi mental, foi racional, com as minhas experiências vividas, aí eu começo a perceber o que é que vem da minha consciência e o que é que seria uma escolha racional e talvez até inadequada para aquela situação. Porque na mente a gente não tem noção do todo. É como se fosse assim, a consciência é 100% e a mente ela consegue acessar 5% desse todo, que é o 100%. Ela tem a parte racional, ela até se a gente for ver fisicamente no cérebro, a parte que processa racionalmente aqui no córtex frontal, né? Ela é muito é um pedacinho só que tem aqui nossas conexões dos neurônios. Então, como é que a gente poderia processar 100% com a mente? Não dá. Só que enquanto a gente não estuda, não compreende isso aqui que a gente está falando, a gente acha que esse 5% é tudo. É o 100%. E eu não sei, porque tem mais coisas envolvidas com aquele pensamento, com aquele sentimento, veio lá da criança, tem mais coisas que eu preciso compreender. Então, a consciência, que é o todo, que é o que alimenta aqui nosso corpo, que está aqui dando ânimo, vida para o nosso corpo, né? Essa consciência, ela precisa da nossa mente, desse 5%, pronto, trazendo as informações, processando isso, estudando. Por isso que essa live é importante, por isso que a gente decidiu fazer esse movimento aqui com vocês, porque a gente sabe o quanto isso
é preciso e quanto isso faz diferença para que você integre tudo isso. Então, você está estudando, você está entendendo, a mente é uma coisa, consciência é outra. Deixa eu perceber como isso funciona em mim. Deixa eu ver o que eu estou fazendo comigo. Então sentimento é outra. Sabrina fala dos 3 cérebros, ela trouxe o reptiliano também, que é uma parte mais instintiva, que está comandando, está batendo, fazendo o coração bater, a gente nem está pensando, mas é o cérebro, é uma inteligência também dentro da gente. É algo que comanda para que a gente fique vivo, fique bem, e tem outras coisas que vêm junto nesse reptiliano aí, nessa parte instintiva. E está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A consciência tem consciência disso. A consciência sabe isso aqui, mas a gente não parou para prestar atenção, então está desconectado. Então, aqui a proposta compreendendo um pouco disso que a gente está trazendo, é mais fácil para o estresse mental. Isso, por si só, traz um alívio, porque aí você vai poder trabalhar na parte de integração, né? Trabalhando com os sentimentos também. Andréia colocou uma pergunta aí. Andréia colocou uma pergunta, eu vou até trazer aqui, que ela trouxe que a mente é 5% da consciência, né? Ela fez uma pergunta. Na verdade, é como se a gente pensasse em um iceberg, né? A gente tem uma parte do iceberg só para fora do mar. O restante, que é os 95%, está abaixo da água, ou seja, está invisível. Só que tem alguns cientistas que falam que é 12%, alguns falam que é 10% e alguns falam que é 5%. Não tem como medir, né? Não existe um aparelho para medir. E claro que hoje, no meu processo, eu tenho muito mais consciente, porque eu trabalho com isso e a minha mente, ela trabalha para mim, não dá trabalho para mim. Lógico que tem processo e processo, só que eu já consegui colocá-la a meu serviço como secretária. Então, quando você fala assim, quando a mente fica tagarelando, sim, 85% desses... Sabe quando a gente está lá, assim, e fica deitado na cama, fulano falou isso, ou ciclano falou isso, e aí você começa assim, a mente... Eu vou falar isso, nossa, e quando eu falar isso, eu sei que a pessoa vai responder aquilo. Quando ela responder aquilo, eu vou responder isso. E começa aquela treta mental. 85% dessa treta mental não acontece. E você está desperdiçando energia para aquilo. Então, um ponto-chave que eu ensino aqui, que é surreal, que eu falo que as minhas alunas adoram, põe um nome para sua mente. Tagarela, se for, André, você coloca um nome. O que acontece? Você começa a perceber. Eu falo que sabe como? Eu tô com um chale aqui, né? Sabe? É como se você tacasse lençol em um inimigo invisível, né? A partir desse momento, você vai perceber que ela tá aqui. Fala isso, faz isso, né? Eu tenho uma aluna minha, que é a Érica, ela colocou de cruela, porque a mente dela é cruela, sempre coloca ela com chicote. Você não é capaz, você não vai conseguir, e etc. A partir do momento que a gente começa a perceber como se fosse 2, não é, né? É tudo um só. Mas a gente começa a tomar consciência de que aquilo está acontecendo. Então, para ficar um pouquinho mais claro ainda, como que funciona o nosso consciente? Quando a gente vai lá aprender a dirigir na autoescola, a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe que sabe quando a gente é criança. A gente nem sabe que não sabe, né? A minha filha olha um carro, ela pode achar que é capaz de sentar lá e dirigir. Ela nem sabe que ela não sabe. Beleza, tá? Isso é um inconsciente incompetente, tá? A pessoa é incompetente naquela situação, mas inconsciente. Nem sabe que não sabe dirigir. Beleza? Depois passa a ser o quê? Um incompetente consciente. Quando a gente está lá com os 16, 17 anos, a gente já sabe, às vezes até antes, que não sei dirigir, sou incompetente, não tenho essa competência, mas eu tenho consciência de que eu não tenho. Beleza. Depois a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo é o quê? O competente inconsciente. Inconsciente. Como assim? Eu vou lá e vou ter que saber que eu tenho que pôr a mão no câmbio, a outra no volante, o pé na embreagem, apertar, dar seta, ligar. Começa a ser o quê? Difícil. E depois aquilo passa a ser competência inconsciente, quando eu faço no piloto automático. Hoje, você vai dirigir, acontece como? Quem dirige? Né? Ou
entende? Qualquer coisa. No começo é difícil. Por isso que a gente precisa, para criar novos hábitos, a gente precisa usar a fisiologia, a gente precisa querer. Porque todo o nosso cérebro vai falar para a gente não gastar energia com aquilo. Isso vai gastar toda a sua energia. Não faça. É mínimo esforço. Nosso cérebro trabalha na lei do mínimo esforço. E aí a gente precisa se esforçar para aprender algo novo. Então, quando a Isis traz que sim, a gente está trazendo as informações que elas são importantes, por quê? A gente está recheando o arquivo, o banco. Porque muita gente não serve para nada, não se transforma a sua vida, porque ela não consegue alinhar as ações com o racional e com o sentido. Como assim, Sabrina? Alguém aqui já viu um professor de economia que é pobre? Eu já conheci um monte. Como? Se ele tem todo o conhecimento para não ser. Não integrou as partes. Não fez, não aplicou. E aquilo só passa a ser sabedoria quando a gente integra. Porque tem pessoas que nunca estudaram economia. Um exemplo, Natália Arcuri, que foi extremamente criticada porque ela estava falando de economia, ela não era formada em economia. E ela se tornou milionária e torna as pessoas milionárias hoje. Porque ela estudou sem o diploma, sentia que aquilo era um impulso, que ela precisava fazer aquilo, e ela fez. E hoje é o maior canal de economia do mundo. Ela vivenciou o conhecimento dela. Ela fez muito além de um estudo. Ela passou a viver aquilo que ela estudou, que ela conheceu. E isso é transformador. Que a Sabrina acabou de falar, ela descreveu o processo de mudança, de transformação. Então, no começo, eu vou tentar fazer, eu não vou conseguir. No começo vai ser difícil. Eu tenho a teoria, mas eu não integrei, aí eu falho de novo, eu erro de novo. Aí depois eu vou passando por um processo onde vem a consciência da mudança, até que entre no estágio final, agora eu faço automaticamente sempre diferente, como ela finalizou, por exemplo, de dirigir, quando eu tenho a maestria e desenvolvi a competência para dirigir. Não preciso mais conscientemente ficar pensando em cada etapa, mas eu construí esse conhecimento, essa mudança dentro de mim. Então, eu passei a vivenciar aquela teoria, né? Que eu vou pegar um livrinho e dirigir. Ligue o carro na chave. Tá, né? Então, tá no teórico. E depois que eu vou passando a experiência, eu consigo criar isso. Então, não importa se tem diploma, não tem diploma, né? Se estudou, não estudou. Precisa vivenciar, que essa é a nossa proposta. E aí, André, pois aqui. E aí ele não consegue fazer a aplicabilidade do aprendizado. Se não integra o que ele estudou racionalmente, mentalmente, com o que ele vivencia através das experiências sensoriais, emocionais, de sentimento, não consegue ter aplicação. Porque a aplicação, ela depende dessa integração, de alinhar essas coisas. E aí eu vou pegar aquele tanto que eu estudei, que ele representa pouco, e vou colocar no meu dia a dia. Eu vou passar pela experiência de usar esse conhecimento. Eu vou falhar várias vezes, no começo eu não vou conseguir, vai ser difícil, eu vou bater a cabeça, eu vou tentar aquilo lá teórico, mas eu não sei como é que faz. Aí eu entro nessa construção que a Sabrina falou, até virar um competente inconsciente, né? Mas aí a gente pode voltar para a consciência, que o ideal seria não entrar nessa inconsciência, né? Mas assim, ela ajuda, porque aí entra nessa coisa do mínimo esforço, a gente precisa eliminar espaço. Então, já aprendi, já está pronto esse conhecimento, agora eu vou aprender uma coisa nova. Então, dependendo da situação, é legal que seja inconsciente, né? Tudo que você aprendeu. Mas dependendo da situação, precisa dar uns passinhos para trás e perceber onde é que eu falhei ainda, onde é que eu não aprendi totalmente. Aí eu vou voltando atrás. A Jacek, acho que é assim que fala. É o Zé? É o Zé? É. Ah, Zé, você, eu não tinha visto a foto. Podemos integrar, além das vivências e estudos, com intuição? Com certeza, né, Zé? Sem dúvidas, porque ela participa totalmente desse processo, né? Que é outra coisa, a intuição, né? É um... Pode falar. E o que é legal trazer da intuição é que se a gente minimamente não conectou nossas partes, a gente nem consegue sentir.
Porque a intuição, ela, além de vir da nossa consciência, ela vem do nosso sensorial, né? É aquela situação que a gente fala assim, todo o meu racional está falando que não é para ir para esse lado. Todo o meu cérebro reptiliano está me bloqueando porque luta ou fuga vai ser perigoso. Mas eu sei que eu preciso ir para lá. Então, esse movimento de ocupar o seu lugar no mundo, ele tem a completa intuição. Quando a gente assiste, eu gosto muito dos filmes de criança, né? Porque eles trazem muitos arquétipos. Quando a gente assiste Moana, sistemicamente falando, a Isis pode falar melhor ainda. O que é o filme da Moana? Eles moram numa ilha, naquela ilha a família vive com o coco, a família vive do coco, né? Quem tentou sair da ilha morreu, que foi o irmão do pai dela. E aí, cérebro reptiliano, luta ou fuga, não tente fazer o caminho que sua essência está te chamando, porque ele é perigoso. Porque a mente, ela só registra o que aconteceu. Se eu falar agora aqui, Hatikuti, uma palavra que eu acabei de inventar, sua mente não vai encontrar nada. Se eu falar agora aqui, 11 de setembro, o que vai acontecer? Todo mundo lembrou das Torres Gêmeas. Por quê? É uma informação, e essa informação ela fica registrada. Então, logo eu ligo 11 de setembro a Torres Gêmeas. E isso é a correlação que a nossa mente faz. Então, a nossa mente faz muitas falsas correlações. Que ela liga que isso é igual àquilo. E aí, quando ela tenta, a Moana no filme, tenta sair para o seu caminho, ela tenta seguir a sua intuição, que o mar estava chamando ela, todo o clã está bloqueando. Só que de um jeito ou de outro, ela consegue fazer aquilo seguindo simplesmente sua intuição. Esse exemplo racional. Não, vou para o mar, para o meio do mar, não sei navegar, né? Reptiliano, piorou, você pode morrer afogada. Quem já fez isso já morreu afogado. Por onde essa pessoa foi? Pelo intuitivo. Estou dando exemplo de um desenho, mas ele traz completa relação com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sente. E isso é importante a gente pensar. Quando a gente fala dos perfis de comportamento, a Isis também é formada em análise de perfil, né? Fez a formação. A gente precisa entender como que a gente faz, como que a gente sente e como que cada um recebe, cada cérebro, cada sistema recebe de uma forma diferente a informação. Alguns vão precisar de mais informações. Então, se você se entende sendo uma pessoa que precisa de mais dados, né? A Andrea provavelmente, olha que legal, ela pede bastante informações. Isso já traz um pouquinho de como provavelmente a mente dela funciona, né? Que é uma mente mais analítica. E isso é lindo, é só potencializar. Quando eu estou falando, eu estava conversando ontem com uma pessoa analista. E aí eu falava de um jeito, a minha mente é mais prática. A pessoa não entendia. Então eu falei, já sei, eu preciso dar mais informações. Então eu preciso trazer mais informações para que aquela pessoa consiga tomada de decisão. Um exemplo besta, gente. Vou viajar com a família, vou sair hoje. Tem perfil que vai acordar, vai abrir o olho e vai falar, eu vou sair agora. Tem perfil que ficou ontem olhando, já viu quanto gastava, quanto tempo demorava, se ia chover, se não ia chover, né? Então, a gente precisa potencializar, porque isso traz o alívio mental, né? Exatamente. E aproveitando aqui a dúvida da Andréia, então, ela perguntou, e nesse exemplo, onde entra a parte do sentir, sentir que é capaz? Vou trazer um exemplo mais prático, Andréia. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar, que ela não consegue colocar o limite, né, entre as pessoas, ou o que ela precisa, para manter a essência dela. Então, quando ela se posiciona, e o modo operante natural dela era deixar de fazer isso, deixar de se posicionar. Então, racionalmente, ela entendeu que ela precisa se posicionar, porque isso tem sido um problema na vida. Então, ela passa a fazer esse movimento de se posicionar, é mental, ela sabe que ela precisa fazer isso. Mas onde entra o sentir aqui? A hora que ela põe em movimento essa ação, que veio de uma decisão mental, ela vai sentir algo a respeito disso.
Então, provavelmente vai ser um desconforto, porque não é o habitual dela. Ela deixa de se posicionar por alguma razão, que é uma razão geralmente de proteção. E aí, quando ela vai fazer um movimento diferente disso, para provocar uma mudança interna, o sentir vai vir. E aí aquilo vai causar uma coisa estranha, vai falar, não estou acostumada com isso aqui, é estranho, é ruim, desconfortável. Vai entrar o sentir. Então, aqui ela está juntando o que ela sabe racionalmente que é melhor para ela, que é colocar limites, né, para não ficar todo mundo invadindo, mas isso não vai ser confortável no primeiro estágio da mudança. Então, ela vai sentir o efeito disso, até que, à medida que ela vai se tornando mais competente em se posicionar, ela vai mudando, vai transformando esse sentir, porque ela também vai ver os resultados dessa mudança e a parte boa disso também. Então, vai mudando esse processo do sentir ao longo da mudança, da trajetória da mudança. Então, lá na frente, o que vai acontecer quando ela se tornar muito capaz no ato de se posicionar? Ela vai ter mais conforto de fazer isso, ou nem vai pensar duas vezes, né? Vai ser uma ação, um pensamento que já vem direto com uma emoção, um sentir tranquilo. Eu sei que isso é melhor, eu faço isso por mim. E aí ela consegue executar. Ou seja, ela compreendeu, ela experimentou o que é se posicionar. E aí ela adquire essa sabedoria, faz parte agora de quem essa pessoa se torna, né? E olha só, André, usando esse exemplo que você colocou, eu trabalho com os perfis de comportamento fazem 5 anos, né? E eu já fiz testes em muitas pessoas e devolutivas. E como eu trabalhava com equipe, né, com times, e com os perfis, você começa a perceber. Então, não precisou muito aqui de uma conversa para entender como a sua mente funciona. E isso é libertador, porque o seu jeito é o jeito certo. Isso é a chave. Então, imagina só, eu sou uma pessoa que eu executo, eu não fico pensando um monte. Eu não fico, se eu acordar aqui hoje, já fiz isso, amanhã ou daqui 2 dias vou para uma viagem de 500 quilômetros. Eu vou. Para mim, isso é muito normal. Só que imagina, eu e você, a gente mora na mesma casa, eu e André. O que vai acontecer? Uma pessoa vai romper com a outra o tempo todo, sem perceber. E o ponto-chave é entender como a gente funciona. E imagina só, meus 2 irmãos e meu pai eram desse formato analista, eles são, né, analistas. Então, eles precisam de mais informações, têm mais dificuldade para começar, precisa de mais situações, precisa de estar mais certinho o processo, detalhado, detalhes. E eu não. Então, imagina como era isso num núcleo familiar, né? Porque nossa essência é quem a gente é até os 7 anos de idade. E como que é? Como que a gente quer acessar e ocupar o nosso lugar no mundo se a gente foi se moldando? E a gente precisa sempre voltar e perceber como é a nossa verdadeira essência. E isso tudo são ferramentas que trazem o alívio mental. Porque aí cada um vai ter algo que vai te sabotar, algo que vai te fazer querer controlar. Tá caindo? Travou? Voltou? Algo que vai querer te fazer controlar. Então, hoje eu vou falar aqui, ó. Alguns vão querer controlar, outros controlar para ficar do seu jeito, ou para ficar perfeito, ou porque o seu jeito é o jeito certo. Outros vão se esquivar, vão fugir da briga, vão fugir do conflito. Então, nessa situação, como que eu vou sentir que eu sinto se eu estou fugindo toda hora do conflito? Eu não estou querendo sentir, estou me esquivando. Outro vai querer o quê? Perfeccionismo. E se não for para ser perfeito, eu nem começo a fazer, né? Isso está te sabotando, não está te deixando no recurso. Outros vão te levar para o hipervigilante. O mundo não é seguro. Eu não confio em nada e nem em ninguém. Então, eu sempre volto para minha caverna. Cada um vai ser, outros vão para o prestativo. Vão ficar sendo prestativo ao mundo, aos colegas de trabalho, às pessoas, a quem quer que seja, porque no fundo só quer um reconhecimento que nem sabe o que quer. É muito inconsciente, é aquela parte que está lá embaixo da água,
que faz você fazer, que faz você agir. E dentro disso, cada um tem que buscar entender quais são os seus bloqueios, os seus sabotadores, que não tá te deixando caminhar. Então é muito legal. Eu percebo que, assim, você quer ver um exemplo do sabotador controlador? Quando eu comecei a olhar esses sabotadores, minha filha estava aprendendo a andar de bicicleta com rodinha ainda, ela tinha uns 3 anos. E a gente estava na avenida aqui de casa, e ela estava caminhando. E eu percebi que eu fui querendo controlar onde que ela colocava a mão, como que ela freava, onde que ela colocava o pé. Só que aqui que tinha acontecido, eu já tinha colocado lençol no meu inimigo. Eu já sei que eu tenho um controlador, né? O que eu faço nessa hora? Eu enfraqueço ele. Como? Não fazendo. Vai me vir um impulso, aí eu percebo, consciente, lembra? Consciente. Putz, estou querendo controlar o jeito que ela vai aprendendo a bicicleta, sendo que o jeito dela é o jeito certo. Conforme cada vez que eu vou, vamos supor, estava gigante aqui, né? Cada vez que eu vou percebendo e trazendo consciência, ele vai diminuindo. Ele não vai sumir, mas ele não vai mais atuar. Eu vou perceber que esse sabotador está andando aqui comigo, porque ele foi meu melhor amigo lá na minha infância, e o de cada um foi o seu melhor amigo na sua infância. Então, isso traz o quê? Alívio mental. Alívio mental. Imediato. A Andréa, coisa que, como ela é muito analista, A Sabrina trouxe, é só você controlar isso. Quando vier um impulso de pesquisar, de ficar ali tantas vezes olhando, ver se é seguro, quando vai ter banheiro, não vai ter na viagem, né? No exemplo aqui que ela pôs. Para de fazer isso. E passa a entrar em um outro estado. Então vou ter que confiar, então vou ter que ir e descobrir o que vai ter. E entra nesse, que nem ela teve que confiar que a filha dela saberia andar, mesmo que não fosse do jeito que ela estava imaginando. Aí você entra num outro flow, é um outro fluxo que pronto, alivia. Porque senão você fica lá com o seu sabotador, tem, a todo vapor ali. E é exaustivo para todo mundo. Cada um com seu sabotador é muito chato. E, André, eu vou te dar uma frase, que essa frase vai te ajudar a neutralizar. Porque lembra a frase, a gente está tornando consciente. A frase é: feito é melhor do que perfeito. Vai ser muito difícil para você no começo. Mas é possível, tá? É possível. É possível. Feito é melhor do que perfeito. Então, qual a forma mínima que eu consigo começar isso, com que eu consigo fazer essa viagem? Porque aí você já vai estar trazendo subsídios para que a secretária trabalhe como secretária, né? E aqui eu quero trazer agora, Isis, as lives que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer amanhã. Então, eu vou falar aqui do que a gente vai fazer amanhã. Amanhã vai ser sobre tomada de decisão. Então, a gente vai... Tudo isso que a gente está trazendo hoje, para quem assistir todos os dias, vai ter muito mais resultado, porque vai ser um processo de tomada de consciência, né? Quanta consciência vocês já tomaram aqui hoje? Vai colocando para a gente saber o que fez mais sentido, para que a gente vai melhorando cada live, né? E aí, dentro dessa tomada de decisão, como saber se eu estou no caminho certo, né? E isso é muito forte, a gente vai falar sobre isso amanhã. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre procrastinação, efeitos colaterais da arte de deixar para depois. Como assim? Procrastinação nada mais é do que isso. É todo esse mecanismo que a gente conversou hoje, fazendo com que a gente não faça. E aí a gente tem a vida igual a gente teve ontem, antes de ontem, semana passada. E isso é muito forte. Na quinta, a gente vai trazer sobre a lei dos espelhos, como não se sentir um fracasso, tá? Desse espelhamento, como a gente utiliza nossos problemas, as nossas relações, a serviço da nossa evolução, como um espelhamento. Vai ser muito forte. Aí eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer, Isis, um pouquinho sobre a escala das emoções, tá? Para a gente contextualizar daí na sexta-feira, que a gente vai falar sobre a oscilação emocional, como transformar as emoções mesmo nos momentos mais difíceis. Então, tudo isso é um contexto para que em 5 lives vocês já saiam com um resultado, né? Então,
É muito legal saber o feedback de vocês, quem estiver assistindo no gravado, escrever aqui para a gente o que fez mais sentido, o que vocês gostaram mais, qual sacada que vocês gostaram mais. Se fosse trazer uma palavra aqui hoje para resumir essa live, coloquem aí qual palavra que cada um traria. Isso já é um processo de tomada de consciência. Quando a gente vai lá e dá um nome para essa live, a sua secretária ela está buscando fazer as correlações para dar um nome para isso. E isso é tomada de consciência, tá? Exatamente. Aproveitem. E a gente já tem essa agenda aqui com vocês. Convidem mais pessoas que vocês sabem que pode, ou no momento precisar dessa informação, ou que também gostam desse tema, para ampliar esse conhecimento. E juntos a gente forma uma rede que gera essa transformação, porque a gente ganha mais força no coletivo para ir aprendendo. Então, o feedback de vocês, o que vocês vão deixar nos comentários aqui, ou depois, que a gente vai deixar essa live aqui lá no nosso Insta, vocês nos ajudam a criar conteúdos mais específicos e também fortalecem esse movimento de transformação e de cuidado das nossas emoções e da nossa mente. Gratidão, Sá, por esse momento, gratidão a todos que estão aqui conosco, quem já foi também. Esperamos vocês amanhã, às 11 horas, horário de São Paulo, Brasil. E o que é legal falar também é que a gente está transmitindo pelo YouTube. Hoje ainda a gente transmitiu pelo meu canal, que chama Sabrina Porta-Pila, tá? Como Ocupe Seu Lugar no Mundo. Mas a gente pode disponibilizar o link do YouTube nos nossos stories, né, Isis? Porque aí vocês conseguem compartilhar com aquelas pessoas que não gostam de assistir por aqui, que preferem assistir naquele formato de YouTube. Lá também dá para acelerar, quem gosta de acelerar lá a velocidade do vídeo. E aí, a partir de amanhã, eu acho que já vai dar certo. A gente vai transmitir pela nossa nova conta que a gente está fazendo, e aí a gente criou um podcast, que é um podcast que vai trazer muitas informações para vocês, para a gente realmente distribuir esse conteúdo que está transbordando dentro de nós, a gente precisa entregar, né? Então, a gente agradeço você, Isis, e espero vocês amanhã às 11 horas, estaremos todas juntas aqui novamente. Quem decidir mudar, eu tenho certeza que nesses 5 dias vai ter muita ferramenta para mudar. Às vezes é uma chave que alguém deu para a gente e a gente virou uma grande coisa, muito mais do que um curso, muito mais do que um livro inteiro. Às vezes alguém dá uma chavinha e vira um dial na nossa mente, né? É verdade, é isso mesmo. Bora, então, criar tudo isso em conjunto. Beijo no coração, bom dia para todos, para todas. Um beijo de vocês. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. amanhã. Érica, eu falei da Cruella. Depois coloca aqui. Ai, gente, um beijo, gente. Até amanhã.